Oh, glória! Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, desperta, bom dia, mais um dia de bênção, um dia de vitória, um dia levantado pelo Senhor para nós vencermos e vivermos novidade de vida. Amém? Você que é de perto, você que é de longe, você que é do campo, você que é da cidade, seja muito bem-vindo. Você que é do estado, você que é fora do estado, você que é do estado de Sergipe, esse estado muito abençoado. Você que é da cidade, da capital, Aracaju, você que é de Nossa Senhora de Socorro, você que é de Glória, terra que mana leite e mel, você que é de Poço Redondo, você que é aqui do sertão sergipano, pense, né, você que está caminhando na rota do sertão, esse sertão muito abençoado, esse povo muito acolhedor, o povo de Sergipe, o povo aqui do sertão, um povo desconfiado, mas acolhedor, né? Acolhe aqueles que chegam. E aqui em Glória tem um estado muito bom. Quem bebe da água de Glória não consegue sair, né? Então, você que é aí do campo, você que está cuidando aí do leite, né? Aqui na região de Glória, terra do leite. Então tem muita gente aqui da nossa igreja, das nossas igrejas aqui do sertão, que são aqueles que tiram leite para mandar aí para as fábricas. Então seja muito bem-vindo. É esse que acorda cedo, né? Esse pessoal que lida com o campo, que lida com os animais, esse desperta, né? Esse acorda junto com o galo. Tá ouvindo aí, né? É assim ou não é, irmão Adelmo, irmão Valdir, meu irmão Feitosa, Mari que está entrando aí, Silvânia, olha aí quanta gente despertando. Bom dia, graça e paz do Senhor Jesus. Estava falando que o pessoal aqui de Glória, daqui da Rota do Sertão, é um pessoal que vive do leite, na grande maioria, né? Glória é a cidade do leite. E esse pessoal acorda junto com as galinhas, sim. E aí são um povo saudável. Por quê? Porque acorda cedo, porque pega na lida cedo. E é um povo alegre, um povo sorridente. Os irmãos estão dizendo aí. É sim, é assim, desse jeito. Então, você que está se chegando, você que é fora do estado de Sergipe, que já está presente ou estará assistindo essa mensagem, Deus te abençoe. Gente, Deus te abençoe rico e poderosamente. Nós temos que despertar do sono do pecado. Porque desperte do sono do pecado, desperte do sono da avareza, desperte do sono da doença, desperte do sono da tristeza. Por quê? Porque Jesus chegou, né? E quando Jesus chega, ele chega para abençoar. Quando Jesus chega, ele chega para mudar. Quando a palavra de Deus chega, ela desperta. A gente olha assim, não é esse caminho que eu quero viver um caminho de Deus, eu quero viver um caminho santo, um caminho próspero, um caminho abençoado pelo Senhor. É aí que a palavra de Deus, ela tem uma grande função para nós, a de despertar. Desperta,
né? Jesus já chegou, o galo já cantou, dizendo: desperta, é hora de levantar, amém? Levantar das cinzas, porque Deus tem muita coisa para fazer nas nossas vidas. Então Deus abençoe, Manidinha, olha aí, Maria Silvânia, a minha prima, não sei se é a minha prima Silvânia ou se é a minha tia, mas seja bem-vinda em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu quero compartilhar com você dessa palavra que nós temos todos os dias, de segunda a sexta, nós temos compartilhado aqui. E Deus, Ele tem feito coisas boas. Deus tem despertado cada pessoa que está recebendo essa conexão para a visão dEle. A visão de Deus para a tua vida, ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. Sabe o que é isso? Agradável. Ela te traz alegria. Então, é assim, quem desperta com o Senhor, desperta cheio de alegria mesmo, desperta cheio da graça de Deus. Então, vamos abrir a nossa Bíblia, lá em Gênesis, ainda no capítulo 11. Vocês lembram que nós estamos aqui em Gênesis, no capítulo 11. Garganta meio arranhada, né? Mas faz parte do pacote do inverno, né? Do frio. E agosto está até me surpreendendo, né? Porque desde que eu cheguei aqui, e olha, a gente já completou 7 meses. 7 meses. E essa semana, olha, Deus é bom. Deus é bom. Deus é bom, né? Que é pouquinho, agora eu não posso falar. Mas Deus está movendo céus e terra aí e fazendo milagres extraordinários, coisas que você nem espera, né? Porque milagre é assim, Deus estende as mãos, Ele opera, principalmente quando você não está esperando, Ele te surpreende. Então bora lá para a palavra de Deus? Bora lá, tem gente para chegar, e aquele que vai chegar, vai chegando, vai pegando a cadeira, né? É aquele pessoal que chega no culto e o culto já iniciando. O que a gente faz? Já pega, né, a nossa Bíblia, já senta, já tenta se antenar, amém? Então vai chegando aí, vai chegando, abrindo o livro de Gênesis, no capítulo de número 11. Nós vimos ontem, né, que o plano de Deus, por maior que seja, é de Deus para se cumprir, né? Deus, ele está aliançado com a pessoa, como ele estava aliançado com Noé. Mas, quando o plano não é de Deus e o homem tenta fazer algo sem perguntar a Deus, sem consultar a Deus, olha, Deus vai intervir. Foi isso que aconteceu, nós paramos aqui no versículo 6, né? Quando as pessoas estavam falando a mesma língua, né? Estavam fazendo tudo da mesma forma, numa só concordância. E alguém soltou a ideia, vamos construir, né, uma torre. E essa torre vai chegar até lá ao céu. Mas Deus não se agradou disso, né? Não era a vontade de Deus. E aí Deus, né, interviu. No versículo 6 nós vemos aqui. E o Senhor disse, Gênesis, deixa eu escrever aqui. Gênesis, capítulo 6. Capítulo 6 não, minha gente. Perdão. Capítulo 11. Não sei de onde saiu esse capítulo 6 agora. O versículo, né, é do número 6 a 32. Vamos lá. E aí a gente vai pegar um pouquinho do Gênesis 12. Pronto, você abriu a Bíblia aí? Compartilhou, irmãos? Compartilhe, desperte outros irmãos, né? Desperte outros irmãos. Muita gente assiste depois, mas porque não quer pagar o preço. Olha, você que está pagando o preço, né? Deus olha tudo, viu? Deus recompensa. Deus
Deus não nos deixa confundido, tá bom? Então vamos lá. Gênesis capítulo 11, no versículo 6, nós vimos aqui, né? Eis que o povo é um, né? Eles estavam em comum acordo e todos têm uma mesma língua. E isto é o que começam a fazer, né? Então, quer dizer, eles vão começar a fazer isso, né? Quer dizer, se alguém teve uma vontade e eles vão fazer segundo essa ideia, essa vontade que alguém teve, e ele diz aqui, e agora não haverá restrição para tudo o que eles intentarem fazer. Vamos para o versículo 7. Na minha Bíblia tem um subtítulo, a confusão das línguas. Né? Então diz assim, olha, eia, desçamos e confundamos ali a sua língua, para que não entenda um a língua do outro. Assim o Senhor espalhou dali sobre a face de toda a terra, e cresceram e cessaram de edificar a cidade. Glória a Deus. Então eles queriam fazer uma torre, uma cidade para o alto. E Deus não gostou nada. E ele decidiu, peraí que a gente vai descer, vai fazer uma confusão de línguas e eles vão se espalhar. Eles vão se espalhar. Isso explica porque no mundo há vários países, veja aí, tá vendo aí? Há vários países e várias línguas. Você entendeu isso agora? Existem vários países e várias línguas. Então, já lá no seu comecinho, os homens tomaram uma decisão, não consultaram a Deus e ficaram unânimes, vamos construir uma torre. Essa torre será uma cidade que nos dará ligação direta com os céus. Mas isso não agradou a Deus. E Deus foi lá, desceu e bagunçou tudo. Aparentemente parecia uma bagunça, né? E hoje nós vemos a grandeza de Deus. Nós vemos várias pessoas falando línguas diferentes, idiomas diferentes. Tudo isso criação de Deus. Glória a Deus. E aí no versículo a seguir, versículo 9, por isso se chamou o nome Babel. É a torre de Babel que a gente está falando. Enquanto ali confundiu o Senhor a língua de toda a terra, e dali os espalhou o Senhor a face de toda a terra. Amém? Então você questionava, por que um fala francês, outro fala alemão, outro fala inglês, outro fala russo? Que eu queria entender por que Deus dá aí a explicação. Tá vendo aí? Tudo está onde? Na Bíblia, no manual do Criador. Tá vendo? Quem não sabia aí, responde, não sabia disso. Coloca aí, pastor, eu não sabia disso. Eu estou lendo o livro de Gênesis agora, porque tem gente que ele não lê o Velho Testamento, né? E o Velho Testamento é rico das coisas de detalhes sobre a criação de Deus, sobre a nossa vida, né? Sobre a vida aqui na terra e também, né, lá no céu. Olha aí, ó, o irmão Valdir disse que não sabia. Muita gente não sabia. Às vezes nem pensava, por que Deus é tão perfeito, criou todo mundo, né? Alguns com idiomas diferentes, mas isso nasceu daqui. Porque o homem queria, né, fazer algo unânime e que fosse lá para o céu. Ele, peraí que vamos fazer uma confusão, ninguém vai entender um ao outro, porque nós vamos aqui misturar as línguas. Tá vendo? Olha aí, estava escrito aqui. Pode ver aí, conferir aí na sua Bíblia. O certo é você estar acompanhando com a Bíblia aí. Tá bom? Então, continuando, versículo 10. Estas são as gerações de Sem. Sem era da idade de 100 anos e gerou a Arfaxade, 2 anos depois do dilúvio. E viveu Sem
depois que gerou Afarxade, 500 anos e gerou filhos e filhas. E viveu Afarxade 35 anos e gerou a Salá. E viveu Afarxade, depois que gerou a Salá, 403 anos e gerou filhos e filhas. E viveu Salá 30 anos e gerou a Eber. E viveu Salá, depois que gerou a Eber, 403 anos e gerou filhos e filhas. Versículo 16. Viveu Eber 34 anos e gerou a Peleg. E viveu Eber, depois que gerou a Peleg, 430 anos e gerou filhos e filhas. Veja que o homem, né, e a mulher, veja que só fala no homem, né? Aqui na Bíblia fala no gerador, né? E fala quando foi procriado, aí cita filhos e filhas, que é importante, né? Não pense que só foram criados filhos. As filhas, as mulheres, né? Elas estão ali fazendo o seu papel como filhas e também como companheiras para poder gerar, né? Isso no versículo 18, e viveu Peleg 30 anos e gerou a Reu. E viveu Peleg, depois que gerou a Reu, 209 anos e gerou filhos e filhas. E viveu Reu 38 anos e gerou a Serugue. E viveu Reu, depois que gerou a Serugue, 207 anos e gerou filhos e filhas. E viveu Serugue 30 anos e gerou a Naor. Então daí em diante já começa a ficar, né, mais... nós começamos a nos familiarizar. Porque Naor, ele era o avô de Abraão. Aí diz aqui, olha, e viveu Serugue, depois, versículo 23, depois que gerou a Naor 200 anos e gerou filhos e filhas. E viveu Naor 29 anos e gerou Terá. Terá, o pai de Abrão. E viveu Naor, depois que gerou a Terá, 119 anos e gerou filhos e filhas. E viveu Terá 70 anos e gerou Abrão e a Naor e a Arã. Versículo 27. E essas são as gerações de Terá. Terá gerou Abrão e a Naor e a Arã. E Arã gerou Ló. Então, esse era o irmão de Abrão que gerou, né, o Ló. Só que aconteceu algo assim, para o tempo, um pouco inusitado. Até hoje, né, é um pouco... As pessoas não é assim, não era para ser assim, mas acontece. E existem pessoas que elas se perdem quando isso acontece. O que será, pastora? Vamos lá. E morreu Arã, estando seu pai Terá ainda vivo. Então, naturalmente, os filhos enterravam o seu pai. Mas nesse caso aqui, do pai de Abrão, ele enterrou, né? Ele enterrou o seu filho, foi ao contrário. E isso fez uma reviravolta, por isso que a Bíblia nos traz nos chama aqui a atenção, sabe? Traz em evidência esses nomes, e aí ele fala aqui, olha, Terá ainda estava o que vivo na terra do seu nascimento, em Ur dos caldeus. Então o pai de Abrão, né, enterrou o irmão, o pai do sobrinho dele, o Ló, e eles viviam em Ur dos caldeus.
Versículo 29. E tomaram Abraão e Naor mulheres para si, e o nome da mulher de Abraão era Sarai, e o nome da mulher de Naor era Milca, filha de Arã, pai de Milca e pai de Iscar. Então, o outro irmão de Abraão teve dois, né? Teve dois filhos. Aí vem um detalhe muito importante no versículo 30. E Sarai foi estéril e não tinha filhos. Então, um dos irmãos de Abraão teve um filho e morreu, que foi o Ló. E outro, tiveram dois, mas Sara não gerava. Sara era estéril. Veja que Deus ele já vai contando na vida de quem vai fazer algo, vai cumprir um plano de Deus que é importante para a gente saber. Aí Deus começa a destacar, Deus começa a nos mostrar detalhes. Então, a vida de Abrão iria fazer uma grande diferença. Veja que de todas as famílias que nasceram, ele já foi nos destrinchando a vida do avô de Abrão, a vida do pai de Abrão, né? E a vida da esposa de Abrão, que ela era estéril, ele tinha outros sobrinhos. Mas só que os outros sobrinhos tinham seus pais, né? Eles moravam com seus pais. No versículo 21, tomou Terá, preste bem atenção, tomou Terá a Abrão, seu filho, e a Ló, filho de Arã, filho de seu filho, e Sarai, sua nora, mulher de seu filho Abrão, e saiu com eles de Ur. Então veja, o pai dele decidiu sair de Ur, mas não levou todos os filhos, porque o outro filho já era casado. Sai da tua terra, da tua parentela, né? A pessoa que é casada, ela vai sair do meio, ela vai construir sua família. Mas o interessante é que ele pegou o Abrão, a Sara e somente o Ló. E eles saíram de Ur, ele decidiu sair de Ur, né? Deus deu alguma direção para ele. Só que, preste bem atenção, por isso que nós temos que ler a Bíblia com cuidado. Ele saiu de Ur, dos caldeus, para ir à terra de Canaã, a terra prometida. Então, ele saiu dali, já direcionado, já com algo no coração, nós vamos sair daqui juntos. Abrão, só vai você e sua esposa e meu neto Ló. Nós vamos para Canaã. E aí o que aconteceu? Entre Ur e Canaã, ele parou, né? A Bíblia diz aqui, olha, e pararam em Arã e habitaram ali. Então, eles tinham destino. Às vezes é assim na nossa vida. Deus coloca algo no coração, coloca o plano certo, o que ele vai fazer, aonde você tem que ir, mas de repente você para. A Bíblia não diz aqui pra gente por que ele parou lá, em Arã, mas o destino era Canaã, mas ele parou ali. E a Bíblia mostra para nós, e foram os dias de Terá 205 anos, e morreu Terá em Arã. Veja que nas outras famílias, né, falava sobre o tempo de vida e gerou filhos e filhas. Mas só que para Terá algo diferente aconteceu. Ele enterrou um filho. Irmãos, nós, os seres humanos, eles não estão preparados para enterrar o seu filho. A natureza mostra que os filhos enterram os pais. E quando acontece o contrário, e ali possivelmente deve ter sido a primeira vez, pelo menos para aqueles, o pai de Abrão,
ele não venceu o luto. Veja que até então, até antes da morte do filho dele, ele estava vivendo lá em Ur dos Caldeus. Mas para ele o luto estava tão pesado, né? A tristeza de ter enterrado um filho. Não fala nem na mãe de Ló. Ele ficou criando o neto, mas ele não conseguiu vencer, ele não conseguiu aceitar o luto. E isso é algo, né? É algo que pessoas precisam tomar atenção. Às vezes na nossa família, irmãos, alguém enterrou seus filhos. Alguém estava vivo e enterrou seu filho por alguma situação. Mas aquela pessoa ela não consegue vencer aquela tristeza. Nós temos diversas formas de estar enlutado. Às vezes a pessoa teve os filhos e todo pai, quem é pai aqui, quem é mãe, né, quem tem filhos aqui, tem sonhos. Você não tem sonhos? Responde aí para mim. Eu tenho sonhos. Quando você pegou lá o seu menino, a sua menina, que colocou lá no colo, você teve sonhos. A Mariana, ou minha filha Mariana, você é uma bênção que veio aqui para a nossa família. E mamãe vai cuidar de você, e papai vai cuidar de você, e você vai crescer com saúde, e você vai estudar, você vai ser uma mulher de Deus, você vai ser uma mulher, né, que vai fazer a vontade de Deus no tempo certo, você vai se formar, não é assim o sonho das mães, né? Você vai estudar, você vai se formar. Tem pais que já idealizam aquilo que eles não conseguiram, né? Idealizam até a profissão dos filhos, né? Você vai ser uma grande médica, você vai ser uma grande psicóloga, aí começa a colocar, até impõe, não pergunta nem a Deus, né? Deus, qual será, né? Qual será a profissão que a Mariana vai ter? Não me interessa o que Deus escolheu para você, você vai viver o que Deus escolheu para você. E você vai ser uma bênção, você vai prosperar na profissão, na habilidade. Veja que diferença, né? Então, os pais, eles projetam nos filhos sonhos, né? Eles idealizam. O pai de Abraão, né? Quando estava ali com os 3 filhos, não pensou que um filho ia morrer. E aí aquele sentimento da perda, aquele sentimento de enterrar. Irmãos, quando um pai, uma mãe, descobre que um filho, por exemplo, está usando drogas, não é muito fácil. Por quê? Porque quando se é revelado algo tão pesado, algo tão penoso, algo que você vê que várias pessoas já foram destruídas ou estão sendo destruídas, ali para um pai, para uma mãe, é um luto. Se ele decidir, se ele estiver com Jesus, se ele decidir lutar, de pedir a Deus aquela direção e lutar, Deus vai dar a vitória, mas tem pais que ele já dá essa guerra como perdida. E essa pessoa, ela entristece, enterra-se dentro dela, né, um plano, um sonho. Essa pessoa vive um luto. Existem pessoas que quando alguém revela assim, né, Deus criou macho e fêmea, mas a pessoa diz, olha, eu tive um amigo assim, há muitos anos atrás, que a gente conversava muito, e eu falei assim, e seus pais? Aí ele disse, não, eu fui conversando com minha mãe, todas as vezes que eu ia, né, porque ele decidiu ir para um outro estado, foi até em Brasília, eu passei um tempo lá em Brasília. E eu já tinha lá
a pessoa que ele vivia, e a gente conversava muito, né? Não tem problema em conversar, não tem problema, né? E é muito bom porque a gente vai orando, né? E Deus, a gente vai orando, vai acolhendo, e Deus vai fazendo a sua obra. O bom é Deus fazer a obra dele. Na hora certa, Deus faz a obra certíssima. Nós temos que orar, que interceder, né? Nunca expulsar. Mas aí eu tive uma curiosidade. E seus pais já são velhinhos, que a pessoa tinha mais ou menos a minha idade, né? Já são senhores, né? Eles esperam algo. Porque todo pai e mãe, quando os filhos crescem, eles esperam o quê? Que os filhos, eles gerem. Que os filhos, eles tenham o seu casamento, eles se casem, né? E eles gerem. Mas ele falou assim, eu disse à minha mãe que ela nunca esperasse neto de mim, que eu não ia, né, ter neto. Ele disse, é como aquela coisa assim, né? O gato tá subindo no telhado. Até um dia ter a coragem de falar para o pai e para a mãe essa notícia. Mas existem pessoas que quando descobrem, elas ficam em estado de choque. Elas ficam em luto. Porque eles vão ter que enterrar todo aquele sonho, aquele projeto que eles estavam idealizando. E tem gente que não supera, né? Irmãos, o luto é uma atitude que nós precisamos segurar em Deus para vencer. É um estado que, se a pessoa ela não superar esse estado de luto, ela vai parar a vida dela. E isso aconteceu com o pai de Abrão. Não era para só Abrão, né, ter uma mudança de vida e chegar, né, já caminhar para Canaã. Esse propósito Deus já tinha colocado dentro do coração do pai de Abrão. Amém? No coração de Terá. Mas Terá, ele ficou estacionado, ele parou, né, em Harã. Às vezes a gente está assim, enterrou, né, enterrou um sonho, enterrou um projeto. É aquela mulher que estava estudando, estava batalhando ali pelo seu futuro e de repente não é para ser assim, não é para ser assim. Eu volto a dizer, eu sempre digo lá na igreja, eu sempre converso com os jovens, não é para ser assim, principalmente para quem conhece já a palavra de Deus. Vai buscar viver o que? Dentro da vontade de Deus. Você vai namorar, namore com santidade, tenha planos, veja quais são os planos de Deus. E no momento certo, Deus, ele faz todas as coisas. Mas as pessoas, de vez em quando, vivem o plano da sua carne, né? E aí vai ter que seguir, enfrentar, levantar, enfrentar e no tempo que der. Às vezes tem os pais que, mesmo a pessoa não vivendo aquilo que Deus tinha mostrado, né? Mas aí a pessoa vai, engravida, e vai, e se junta ou se casa. O cristão, ele toma uma decisão e vai casar, né? Mas quem não tem conhecimento da palavra vai viver junto. Mas só que aquele sonho daqueles jovens, né, de estudar, de construir, vai ficar um pouco paralisado. Existem mulheres que enterram o sonho, vão partir para um trabalho para sustentar a família. Existem meninos que enterram sonhos. E tem pessoas que enterram mesmo quase para sempre. Deixou de estudar porque eu vou cuidar de família. Quantos antigos, né? Não, eu deixei de estudar. Aí quando os meninos vão crescer, menino estuda, menino, se eu pegar você, olhe, vai estudar para ter futuro, para ter isso, para ter aquilo.
porque ele vai começar a projetar naquele filho o sonho que ele não pôde concluir, e aquele luto, né, aquele sonho que ficou para trás, tem pessoa que não supera. Então o pai de Abraão não superou. Era para ele caminhar para Canaã, porque em Canaã Deus tinha uma história para ele. Mas ele parou por conta daquela tristeza. Ele parou, né, em Harã. Onde é que você parou? Aonde é que você parou? Deus te deu um sonho. Deus já te deu, né? Já te mostrou que é contigo. Apesar do que já aconteceu. Ei, já aconteceu, bola para frente. Segura na mão de Deus e vai. Já aconteceu? Confessa. Porque Deus é Deus de misericórdia. Onde é que você está enterrando o seu talento? Você está enterrando o projeto que Deus te deu? Ei, segura na mão de Deus e vai. Sabe que tem pessoas que chegou aos 50 anos, tinham vontade imensa de estudar. Ei, faz matrícula e vai estudar. Vai estudar porque muito comprida é a sua caminhada. Tem muita coisa que Deus projeta na idade. Os antigos aqui da Bíblia, Deus projetou coisas no coração, coisas extraordinárias com 70, com 80 anos. Você só está aí com 50. Olha que tem gente com 30 e fala assim, a vida acabou para mim. Ei, para com isso. Você vai morrer aí em Harã. O teu destino é Canaã. O teu destino é maior, irmão. O teu futuro é maior. O futuro que Deus tinha para Terá era maior. Mas ele não conseguiu vencer o luto, a perda. Ele enterrou algo, enterrou um sonho. Enterrou um filho. O filho é um sonho. O filho é um projeto. O que você enterrou aí? Não para aí, não. Você não chegou no lugar certo, você não chegou em Canaã. Se ele tivesse prosseguido, eu tenho certeza que a Bíblia ia falar assim, que ele teve filhos e filhas, mas ele parou. Ele se enterrou aqui com o pai de Ló. Não enterre seus planos, não enterre aquilo que Deus colocou no seu coração. Eu não sei o que aconteceu na sua vida. Eu não sei que caminho você tomou e ficou distante do projeto de Deus. Se é estudar, volta a estudar. Ei, você tentou trabalhar e não conseguiu, vá, tenta de novo. Tenta de novo. Você tentou abrir uma empresa, microempresa, uma lanchonete, eu não sei, mas como você não tinha muita experiência, ei, vai lá para o Senac, vai lá se qualificar. Vai lá, mano. Você não chegou em Canaã, você não chegou no projeto final, você não chegou. Por que você parou aí? Você parou o seu projeto de fé? Tem gente, irmãos, eu estava falando hoje na igreja, que depois da pandemia, gente, quantas pessoas pararam o projeto de Deus? Ei, volta aí para a igreja no meio da semana, orar pela sua família, orar para se libertar, para libertar os seus. Por que você parou? Sabe por que algumas coisas não aconteceu ainda? Porque você parou. Você parou em Harã. E Deus quer que você vá para Canaã. Para onde que Deus quer que você vá? Que você toda hora entristece. Ah, pastor, eu já estou aí na qualificação de obeso. Já passei de 100 quilos. Gente, todos os dias nós vemos pessoas se superando. Ei, essa não é vontade de Deus. 100 quilos, 170, quase 200 quilos. Meu Deus do céu, misericórdia.
né? É difícil carregar 80, 90. O que dirá, gente? 180, 190 quilos. Existem cada história assim que eu vejo. Só que a pessoa tomou uma decisão. Ei, meu destino é Canaã. Meu destino não é a morte. Eu não vou morrer por conta da gula. Eu enterrei tantas coisas, a pessoa começa a pensar, olha, por conta de eu só comer, eu estava enterrando sonhos, planos, eu estava enterrando o propósito. Ei, peraí, eu vou para Canaã, aqui não vai ser meu lugar de morte. E essas pessoas começam aí, vão atrás de médico, chegaram a fazer a tal da bariátrica. E não é só fazer a cirurgia, né, a bariátrica, que é redução do estômago, e parou por aí. Não, começou a caminhar para Canaã, voltou a caminhar, volte a caminhar, volte a caminhar. O Deus tinha colocado no coração do pai de Abraão. Você vê aí, confira aí, Gênesis capítulo 11, no versículo 31, ele pegou a Sara, ele pegou o Abrão, ele pegou o Ló e vamos embora, nós vamos caminhar para Canaã. Saiu de lá até animado, mas quando chegou em Harã, veio todo aquele sentimento, veio toda aquela tristeza, aquele luto, porque ele enterrou um filho. E ele não conseguiu vencer. E vença esse luto. O que você enterrou? Qual foi o sonho? Ah, eu já estou velho demais para estudar. Ei, Deus tem Canaã para você. Você sabia que a sabedoria, o entendimento muda você de nível? Muda você de perspectiva? Começa a te dar sonhos, começa a mostrar possibilidades. E quando a pessoa ela não, né, seja a idade que for, ela não estuda, ela acha que o pouquinho que ela vive tá bom. E vive o luto. Se eu tivesse estudado, ao invés de ter casado, minha vida ia ser diferente. Não é isso? Se eu tivesse ouvido minha mãe, se eu tivesse ouvido meu pai, né, não tivesse engravidado, muitas mulheres falam isso. E homens também. Fui constituir família antes do tempo, mas o meu sonho era isso, aquilo, outro. Ei, para! Sai disso aí. Esse sentimento está travando o plano de Deus para a sua vida. O plano de Deus para o pai de Abraão era chegar em Canaã, mas ele parou em Harã. Então, eu quero que você hoje pense na sua vida. O que eu enterrei e eu não superei esse luto? Por quê? O que é não superar? Porque aquilo está dentro de você ali. Sabe, tá como cobrando. Quando o pai de Abraão enterrou o filho, ficou uma cobrança dentro dele. Por que ele morreu antes de mim? Ele que tinha que me enterrar, meu filho cheio de vida, tinha tantas coisas para ele fazer ainda. E aquela pessoa fica tentando justificar o que não tem mais justificativa, né? No caso dele, ele encerrou, mas a vida dele não encerrou. Ele tinha que continuar vivendo, superar em Deus e continuar. Ei, sua vida não acabou. Vai para Canaã, vai para o final. Amém? Vai para aquilo que Deus já colocou, implantou no seu coração. Se é estudar, volta a estudar. E não deu certo aquela empresa, mas não sai ainda de dentro de você, vai se aperfeiçoa, vai para o Senac, vai se habilitar e vai para Canaã.
Vai para Canaã, faça tudo com, né, ordem, decência, com habilidade. Ei, Deus não mandou você sair aí do casamento e fica fica aquele ranço. Enterraram um plano de Deus. Não sei, né? O que eu chutar aqui já não provém de Deus. Analise o homem a si mesmo. O que te fez parar em Harã? Se o teu destino é Canaã. Se levante, porque se você não for, outro vai. Nós vamos na segunda. Hoje já é sexta-feira, meu Deus. Nós vamos ver aqui na segunda-feira. O pai de Abraão foi para Canaã, mas Deus levantou outro para ir. Se você não fizer, irmãos, outro vai fazer por você. E você vai continuar ali frustrado, enterrado, né? Porque a pessoa que ela não vence o luto, ela deixa de viver. Ela vive junto com o defunto. A vida dele parou. A pessoa perdeu um ente querido, perdeu um sonho, perdeu alguma coisa, por exemplo, em 2020. A pessoa fica lá em 2020. Porque lá, olha, em 2020 eu estava com 21 anos. Mas eu tinha uma garra. Mas eu queria isso, queria aquilo. Aí passou 2021, 2022, 2023. E a pessoa está lá em 2020, parou lá. A pessoa parou lá, aonde enterrou. Amém? Então, o destino do pai de Abraão não era morrer ali em Harã. Era para seguir para Canaã. O que você está vivendo hoje não é o destino que Deus traçou para você. Deus tem mais. Deus tem mais e Deus já mostrou para você. Se é estudar, volta a estudar. Mas eu tenho filhos, e se esforça, meu irmão. Se você achou que com peso, né? É o peso da musculação. É a tua história. Vai para Canaã. Se levanta hoje. Tá bom, irmãos? Essa é a revelação de Deus pra gente hoje. Não, teu destino não é Harã. Teu destino é Canaã. Segue. Segue. Vai-te embora. Porque você vai ser o testemunho aqui na terra. Amém? Você vai ser um grande testemunho. Depois compartilhe aí para aquelas pessoas que pararam na vida, que pararam lá atrás, que estão enlutadas emocionalmente, fisicamente. Tem gente que está enlutada, sabe aonde? Casamento. Casamento não deu certo, já tem 20, 30 anos. E aí Deus está mostrando aí Canaã, mas ela está enterrada, ela ou ele, né? Está enterrada lá em Harã. Deus me livre, casar de novo. Deus me livre, eu tô liberta. Bom está do jeito que tá. Não tá bom não, irmão. Eu falo para você, não tá bom não. Porque Deus, ele declarou que não é bom que o homem viva só. Então não tá bom não. Eu falo isso para Deus, não tá bom não. Não tá bom que não tá em concordância com o Senhor. Não tá bom não. Tá bom? Então não fique enterrado em Harã. Partiu trabalhar para chegar em Canaã, em nome de Jesus. Vamos orar? Meu Deus, em nome do Senhor Jesus, eu não sei quantas pessoas estão ouvindo essa mensagem. Eu não sei quantas pessoas irão ouvir essa mensagem, mas, Senhor, que ela chegue na hora certa, no momento certo, para a pessoa certa. Porque quantas pessoas estão como terá? O Senhor tem planos futuros, mas essa pessoa, meu Deus, por aquele erro, por aquela perca, por algo que não deu certo, ela enterrou a sua vida.
Terá enterrou o pai de Ló, mas ele não conseguiu vencer esse luto. E a vida dele parou desde o dia que ele enterrou o pai de Ló. Meu Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, eu não sei o que está prendendo esse homem, essa mulher, meu Deus, o que está fazendo essa pessoa paralisar, meu Pai, mas em nome do Senhor Jesus, eu repreendo toda seta maligna que faz essa pessoa, meu Deus, viver nesse estado de tristeza, de comiseração, meu Deus, que faz essa pessoa, meu Pai, não avançar, não ter sonhos novos. O que deu errado ontem, minha irmã, foi, acabou, vai dar certo daqui para frente. O meu destino é Canaã, o meu destino é vencer, é me superar, é voltar de novo a estudar, é voltar de novo a crer. Vai dar certo, o plano de Deus vai se cumprir, o que Deus colocou no meu coração vai dar certo em nome do Senhor Jesus. Eu vou me esforçar, eu vou me preparar, eu vou visualizar, eu vou agradecer todos os dias, mas eu vou viver a totalidade da promessa de Deus. O meu destino é Canaã, o meu destino é o que Deus prometeu, o teu destino é o que Deus prometeu, minha irmã, em nome do Senhor Jesus Cristo. Meu Deus, eu vejo pessoas se levantando, meu Deus, da prostração, da tristeza. Eu vejo pessoas hoje se levantando em nome do Senhor Jesus Cristo, meu Pai, da murmuração, oh meu Deus, da falta de sonhos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Pessoas que estavam com a vida travada, meu Deus, porque casaram e ela pensa que é só aquilo, que é só cuidar de casa, cuidar de filho, cuidar de animal de estimação. Não, minha irmã, tem uma Canaã para você chegar. Deus te deu habilidade, Deus te deu capacidade e você é mais que vencedora, você é mais que vencedor em o nome do Senhor Jesus Cristo. Deus nos habilitou para vencer, Deus nos habilitou para guerrear e é no nome de Jesus que eu repreendo todo o mal, toda seta, todo pensamento contrário, e essa pessoa hoje vai ficar livre em nome do Senhor Jesus. Amém. Obrigada, Jesus, porque o Senhor sempre ouve as nossas orações. Essa pessoa vai levantar no dia de hoje e ela vai, meu Deus, caminhar para Canaã. Ela vai caminhar em cima dos propósitos e ela vai ser referência a este homem, essa mulher, esse pai, essa mãe, esse filho. Meu Deus, essa pessoa que saiu das drogas, ela vai seguir o destino que o Senhor traçou, o plano que o Senhor traçou, vai chegar em Canaã e vai ser testemunha aqui na terra, em nome de Jesus. E quem crê, diga amém, 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 amém. Glória a Deus, irmãos, em nome do Senhor Jesus. Então, todas as pessoas que você sabe que Deus tem mais para elas, manda essa mensagem para elas levantarem desse luto, o luto de sonhos, o luto de projetos, né? O luto daquilo que paralisou essa pessoa, tá bom? Em nome do Senhor Jesus Cristo. E além de mandar essa mensagem, levanta essa pessoa, meu irmão, sacode essa pessoa aí. Sacode esse seu amigo, essa sua amiga, essa pessoa que para lá no ponto de ônibus com você e começa a lamentar, eu fazia. Ei, levanta, sai disso, vai para Canaã, vai para o destino final, porque tem muita coisa para você viver, tem muito milagre para você viver, em nome do Senhor Jesus. Olha, foi muito bom, né? Foi muito bom, né? Grandes revelações. Hoje nós aprendemos de onde saíam outras línguas e nós vemos algumas pessoas começarem a enxergar. Eita, eu estou igual ao pai de Abraão. Eu estou enterrado lá no passado, mas hoje eu tomo posse. Hashtag Canaã, hashtag futuro. Deus abençoe, irmãos, fique na paz, tenha um dia de bênção, um dia de vitória, em nome do Senhor Jesus Cristo. Receba um milagre de Deus na tua vida, em nome do Senhor Jesus, e o maior milagre é você se levantar e andar
para o futuro que Deus já projetou na sua vida. Em nome de Jesus. Paz.